Olá pessoal, voltando agora, vamos lá, vamos falar da tangente. Vou começar pelo 15 aqui, tá? Tangente de 15 graus, certo? Vamos lá. Então a gente já sabe que o 15 graus pode ser o quê? 45 menos 30, tá? Terceira vez que a gente já faz isto. 45 menos 30. Portanto, o que é que eu vou ter? Tangente de 45 graus menos 30 graus. Que é igual a, tá aqui, certo? Então vai ser igual a, vamos lá, tangente do A, que é o 45, menos, tá? Essa aqui, menos, tá? Tangente de 30 dividido por 1 mais tangente de 45 vezes tangente de 30, tá bom? Então aí, tem que saber tangente dos arcos notáveis. Vamos lá então? Agora é só substituir. Então vai ficar o quê? Tangente de 45, pessoal, fácil, 1, tá? Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Por isso que vai dar um pouquinho de trabalho, certo? No denominador, 1 mais, vamos lá, 1 mais tangente de 45, que é 1, vezes tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3. Bom, pessoal, agora vamos lá, tá? Não é para fazer confusão aqui, tá? Vai dar um pouquinho de trabalho. 1 menos raiz de 3 sobre 3. São dois termos. Seria interessante se a gente conseguisse colocar os dois termos numa fração só. Só que para eu colocar numa fração só, como eu já fiz lá no seno e cosseno, os dois termos têm que ter o mesmo denominador. Ó, aqui é denominador 3. Como esse número aqui é inteiro, o denominador dele é 1. Então não dá para eu colocar numa fração só. Só posso escrever numa fração só se as duas tiverem o mesmo denominador. Ok? E aqui, cuidado, não vão me fazer 1 mais 1, hein, pessoal? Primeiro tem que multiplicar. E claro, gente, uma vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, uma vez raiz de 3 sobre 3 é raiz de 3 sobre 3. Então, esse 1 aqui você nem precisa colocar, certo? Tá? Não vou ter que copiar tudo de novo, vou fazer assim. É entendido? Então aqui eu tenho 1 menos raiz de 3 sobre 3, aqui 1 mais raiz de 3 sobre 3. Pessoal, o que vocês vão fazer aqui? Tá? Vamos lá. Eu vou fazer esse 1 aqui, ó, aqui é terço, tá? Uma fração que tem denominador 3 é terço. Aqui eu tenho 1 terço da raiz de 3. Então isso aqui tem a natureza de ser terço. Esse não, isso aqui é 1 inteiro. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer ele virar terço também. Então a pergunta que eu faço sempre, né? Estou trabalhando com os meus alunos essa ideia. Como é que eu faço 1 virar terço? Ora, pessoal, 1 é a mesma coisa que 3 sobre 3. Aqui, ó. Quanto que é 3 dividido por 3? É igual a 1. Então eu pergunto assim, quantos terços tem 1? 3, ó. 3 terços é igual a 1. Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então eu posso escrever o 1 do jeito que eu quiser. Posso escrever o em forma de terços, posso escrever o em forma de quartos. Ó. 4 quartos também é igual a 1. 5 quintos, 10 décimos, tudo é igual a 1. Então você pode escrever 1 da forma que você quiser. Essa é uma ideia interessante. Então, como isso aqui é terço, vou fazer isso aqui virar terço também. Então, eu não vou escrever 1. No lugar de 1, o que eu vou escrever? 3 terços. Se você tem um pouquinho de habilidade, pode fazer direto. Então, como que vai ficar isso aqui? Ó? 3 terços, que é 1, menos raiz de 3 sobre 3. Olha a lógica aí, pessoal. Tá bom? Ó, denominador 3, denominador 3. Aqui é a mesma coisa, vai ficar 3 terços mais raiz de 3 sobre 3. Tá bom? Vou apagar aqui, certo? Esse G aqui vai me atrapalhar um pouquinho, deixa eu apagar ele aqui, certo?
tangente e tangente. Vamos lá então, ó, sinal de igual sempre na frente do traço de fração, ok? Pronto, agora eu vou fazer o seguinte, ó, os dois são terços. Entendido isso, pessoal? Comecem a trabalhar essa ideia, tá? Ajuda bastante. Então vai ficar o quê? 3 menos raiz de 3, o quê? Terços. Esse traço de fração tem que ser maior, porque é isso daqui sobre isso daqui, senão vira uma confusão terrível, certo? E aqui a mesma coisa, ó, 3 mais raiz de 3 terços. Bom, vamos lá. E agora, o que eu faço? Bom, só não se desesperar, tá, pessoal? Vamos lá. Observem que aqui no numerador da fração, eu tenho uma fração que tem denominador 3. Aqui também, denominador 3. Vamos recordar um pouquinho. Vamos imaginar que você tem assim, vou colocar aqui, ó, 1/2, ou meio, dividido por 3 meios, por exemplo, certo? O que eu estou criando uma situação parecida com aquela, onde aqui eu tenho denominador 2, aqui eu tenho denominador 2. O que eu tenho aqui? Esta fração sendo dividido por esta. Como é que eu divido frações? Tem várias formas. Uma das formas clássicas é isso. Você pega a fração do numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Vou multiplicar pelo inverso de 3 meios. O inverso de 3 meios é 2 terços. Tudo bem? Pega a fração que está no numerador e multiplica pelo inverso da fração que está no denominador. Inverte. 2 para cima, 3 para baixo. É uma das formas. Pronto, aí você multiplica. Multiplicar esse vezes esse e esse vezes esse. Só que eu não vou multiplicar. Vou escrever do jeito que está aqui para vocês entenderem o que eu vou fazer lá. Ficar 1 vezes 2 e 2 vezes 3. Ó. Como está multiplicando, então eu posso cancelar esse 2 com esse 2. É isso que eu queria mostrar para vocês. Ou seja, eu posso cancelar já aqui. Ou seja, eu posso cancelar esse 3 com esse 3. Isto é permitido, isso é um recurso matemático que facilita os cálculos. Então, o que ficou em cima? 3, ó. 3, 1 terço. Tudo bem? Entendido? O porquê que eu posso cortar esse 3 com esse 3, certo? Então, vamos lá. Então, o que ficou agora? Ficou assim, tá? Vamos lá. Aqui no numerador ficou o quê? Vamos lá. 3 menos raiz de 3. No denominador ficou o quê? 3 mais raiz de 3. Pessoal, por favor, não vão me cortando as coisas, não vão cancelando sem fundamento. Claro que não pode cortar esse 3 com esse 3. Claro que não pode cortar essa raiz de 3 com essa raiz de 3. Por quê? Porque aqui eu tenho uma diferença, aqui eu tenho uma soma. Eu só posso fazer quando está multiplicando. Então, não me façam isto, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Bom, na verdade, o resultado é esse. Só que não é normal, tá? Digamos que é uma convenção não deixar a raiz no denominador. Vou ter que tirar essa raiz daqui. Mas o resultado é esse. É 3 menos raiz de 3 dividido por 3 mais raiz de 3. Mas vamos tirar essa raiz daqui. Isso é um processo de racionalização. Racionalização de denominador. O que significa racionalizar? É sair do formato de irracional, né, da natureza de irracional, e passar para a natureza de ser racional. Então você vai racionalizar. Só que aqui tem que tomar cuidado. Eu não tenho só a raiz, eu tenho uma soma. Então vamos lá, pessoal. Como é que eu faço isso? Você vai pegar todo esse denominador e vai multiplicar pelo conjugado dele. Aqui é 3 mais raiz de 3, você vai multiplicar por 3 menos raiz de 3. Se você fizer isto, a raiz vai, digamos, desaparecer. Porém, pessoal,
o que eu faço no denominador tem que fazer no numerador. Se eu vou pegar o denominador e multiplicar por 3 menos raiz de 3, tem que pegar o numerador e também multiplicar por esse. Não é pelo conjugado dele, não. É pelo mesmo número que você está multiplicando no denominador. Portanto, 3 menos raiz de 3. Tudo bem? Entenderam? Tá? Como o nosso tempo aqui, eu tenho que tomar um pouco de cuidado, daria para a gente falar um pouco mais sobre isso. Mas a ideia aqui não é falar do processo de racionalização, e sim aplicar ele aqui. Tá, se eu disse que eu vou multiplicar, então tem que multiplicar. Aí, se você não lembrar os produtos notáveis, você pode fazer a distributiva. Então lá, você pega os dois carinhas daqui e multiplica com os dois carinhas daqui. Então lá, o 3 você multiplica com 3, depois o 3 você multiplica com a raiz de 3, que é negativa, hein? Aí você pega menos raiz de 3, multiplica com 3, e menos raiz de 3 multiplica com a outra, que também é menos. Se você lembrar dos produtos notáveis, você pode fazer, mas de novo não é o momento para eu falar isso aqui, vai demorar muito. Vamos lá, 3 vezes 3, 9. 3 vezes raiz de 3, 3 vezes alguma coisa, é 3 desta alguma coisa. Então, 3 raiz de 3 são 3 raízes de 3. Como aqui é negativo, menos 3 raízes de 3. Agora é a vez desse daqui. Menos raiz de 3 vezes 3, mesma coisa. Raiz de 3 vezes 3 são 3 raízes de 3, como é negativo, menos 3 raízes de 3. Certo? E, cuidado, menos vezes menos dá mais. Raiz de 3 vezes raiz de 3, já fizemos isso várias vezes. Como é raiz quadrada vezes raiz quadrada, você multiplica os dois de dentro. 3 vezes 3 dá 9. E raiz de 9 é 3, pessoal. Tá? Então, quando você multiplica uma raiz quadrada por uma outra raiz quadrada, tá? E, claro, né, raiz de 3 vezes raiz de 3. Deu uma raiz exata. Tá? É só você lembrar que raiz de 3 vezes raiz de 3, você está multiplicando duas vezes a mesma coisa, você pode escrever raiz de 3 ao quadrado. E quem gosta de simplificar, de ir matando as coisas, raiz quadrada corta com o sinal da raiz, porque também é índice 2, então sobrou só o 3. Ou raiz de 3 vezes raiz de 3, 3 vezes 3 é 9, raiz de 9 é 3. E aqui você faz a mesma coisa, ó, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes menos raiz de 3, menos 3 raízes de 3, raiz de 3 vezes 3, ó, os dois positivos, ó, mais 3 raízes de 3, e mais vezes menos dá menos, e de novo raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Estamos chegando lá, pessoal, tá bom? Eu falei que a tangente ia dar um pouquinho de trabalho, mas não é por causa da tangente, sim por causa da matemática que temos que fazer aqui, certo? Vamos ajuntar 9, são dois números inteiros, né? O 9 e o 3, 9 com 3 dá 12, certo? E aqui dá para juntar porque são semelhantes, ó, raiz de 3, raiz de 3. Menos 3 com menos 3, menos 6, menos 6 o quê? Raízes de 3. Pessoal, estou ajuntando, não vamos botar mais aí, hein? Ok? E olha que interessante, quando eu for ajuntar esse daqui com esse daqui, dá zero, ó. Menos 3 mais 3, zerou. Então, um mata o outro. O que ficou? 9 menos 3, que vai dar 6. Tudo bem? E aqui, pessoal, dá para simplificar mais ainda, né? Ó, os dois termos são divisíveis por 6. Aqui é a mesma coisa que 12 sextos menos 6 sextos, tá? Então, os dois têm o mesmo denominador, tá? 12 dividido por 6 vai dar 2, menos 6 raízes dividido por 6 vai dar uma raiz de 3. E tá aí, pessoal, esse resultado é a tangente de 15. Então, tangente de 15 é exatamente isso aqui. Tudo bem? Tangente de 105, tangente de 75, vai fazer algo parecido. Vai ser tudo mesma coisa. Eu vou fazer mais um, vou ver se dá tempo de fazer nesse vídeo. Se não der, a gente faz outro, ok?
tá? Tô fazendo um vídeo de 15 minutos, tá bom? Certo, pessoal?